Esse é o vídeo para você aprender de uma vez por todas a confeitar um bolo em chantilly. Então já deixa o joinha, se inscreve no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo e ativa as notificações, tá bom? O bolo que eu vou confeitar hoje é o de 20 centímetros por 10 de altura. E eu vou utilizar esse saco que a gente chama de saco de quilo, né? E eu cortei uma pontinha para poder utilizar como um saco de confeitar. Mas o ideal, gente, é o saco de confeitar, né? Aquele em formato de triângulo. Eu compro em quantidade na internet, mas acabou. Mas tudo a gente dá um jeito, né? Então, gente, eu vou utilizar um chantininho lilás. Eu tenho uma receita no canal desse chantininho estabilizado. Então, se você ainda não viu, quando terminar esse vídeo, você pode ir lá assistir. Tem a receita completa e como chegar nesse ponto, tá bom? Se eu fosse colocar a receita do chantininho e como fazer nesse vídeo, eu ia ficar muito longo. Então, coloquei o saco no copo para poder me ajudar a adicionar o chantininho no saco e vamos lá começar a aplicar o chantininho no bolo. Lembrando que o chantininho está hidratado, tá bom? Eu tenho um vídeo no canal também que eu ensino como eu hidrato meu chantininho, além da receita, né? Então, gente, é importante você garantir que você está grudando bem o chantininho no bolo, tá bom? Para que não crie bolhas. Então eu vou grudar bem o saco no bolo. Claro que não muito, né? Senão você vai pegar as migalhas do bolo. Mas você tem que garantir que você está grudando o chantilly no bolo. E quanto menos buracos você deixar nesse momento que você está aplicando o chantilly, melhor. Percebam que eu deixo alguns espaços, tá vendo? Dá para ver alguns buracos e dá para ver a massa do bolo. Isso, gente, se deve a muito trabalho e minha mão, ela não tem mais firmeza como antes. E aí eu fico fazendo um pouco de zigue-zague, mas depois no alisamento eu consigo tirar isso. Então, se vocês conseguirem não deixar espaço, é melhor ainda no momento de alisar. Então, gente, nessa primeira parte é isso. O segredo é preencher bem toda a camada do bolo. E agora, gente, para fazer a quina, eu já começo a fazer ela desde agora. Reparem que eu vou colocar uma camada a mais aí, tá vendo? Eu faço tipo uma contenção. E agora a próxima aplique de chantininho e vou colocar por dentro dessa contenção, tá vendo? Isso vai ajudar a fazer a quina quando você for alisar. E vou terminar de preencher, né, a parte de cima do bolo. E agora eu vou utilizar essa espátula para começar a alisar o bolo. Então eu começo a alisar a parte de cima. Eu nunca começo pelos lados, gente. Eu acho assim melhor para alisar. E olha, eu vou fazendo um movimento de vai e vem e eu não estou pesando muito a minha mão. Em seguida, eu vou girar mais a bailarina. E agora a minha espátula não vai estar reta e nem muito virada, para não arrancar chantilly. Ela vai estar meio termo, tá vendo? E vou passar com a mão leve, vou deixar minha mão ali paradinha e só a bailarina vai girar.
Fiz esse primeiro alisamento, agora eu vou para as laterais. Mas, gente, eu sempre vou retornando e alisando em cima também, tá bom? Até eu ver que tá tudo bonitinho. E agora eu vou utilizar essa espátula, que tem esse lado lisinho, tá bom? Não vou usar a textura hoje. E aí, gente, eu vou encostar ela, não vou deixar muito deitada, muito encostada, e nem muito reta assim, sabe? Porque senão vai arrancar muito chantilly. Olha, minha bandeja estava meio amassada e me atrapalhou um pouquinho. E aí, gente, eu vou alisar também os lados. Se você quiser, vai girando devagar até você pegar o jeito. Não faz muita força, tá bem? E não precisa também fazer muito leve, deixar a mão muito leve. É um meio termo. Não pode fazer muita força, senão você vai arrancar o chantilly, vai começar a aparecer as migalhas do bolo. Então é ter paciência aí. E aí preenchendo o que você deixou ali sem chantininho. Lembra que eu falei a vocês que eu tenho um problema na mão? Apareceu até um carocinho na mão. Eu esqueci o nome do que é, de tanto fazer esforço. Então eu tô sem firmeza na mão. E aí eu deixei alguns espaços, tá vendo? Mas não tem problema, é só voltar e ir preenchendo. E é um trabalho de formiguinha, gente. A gente alisa, volta, retoca, alisa de novo, até perceber que tá tudo uniforme. E agora, para começar a fazer a quina, eu venho com minha espátula de fora para dentro, com a mão bem leve, tá vendo? Eu vou de fora para dentro e limpando a espátula. Toda vez que eu passo essa espátula, eu limpo no guardanapo. Então ela volta sem o excesso do chantininho. Eu raspo ela na vasilha que tem o chantininho e passo um guardanapo. E vou girar novamente a minha bailarina para alisar mais um pouquinho. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, gente, desses materiais que eu estou utilizando. Se você vai trabalhar com confeitaria, eu aconselho, gente, a comprar coisas necessárias. E quais são as coisas necessárias? Uma bailarina boa, gente. Ela é um pouquinho mais cara que a de plástico, um pouquinho mais cara do que aquela de madeira com alumínio. Mas, gente, vale a pena, viu? O final, a finalização do bolo é muito melhor com essa bailarina, porque ela desliza mais. Então, gente, faz um esforcinho, divide no cartão. Na época que eu comprei, ela estava 160. Eu ainda vou olhar para ver quanto ela tá agora. Mas é essencial uma bailarina dessa, tá bom? Se você for trabalhar com bolos. Essa é a espátula também que eu estou utilizando agora, que eu aliso em cima e vou preenchendo também esses buraquinhos do lado também. Ela é muito boa. Eu tenho um desse tamanho maior que dá para confeitar bolos assim de 20 centímetros até de 30. E também tem uma menor que eu utilizo mais para decorar bolos de 15 centímetros, de 10 centímetros. Então elas são muito boas. Eu depois vou fazer um vídeo de materiais essenciais para quem está começando na confeitaria, porque no início, gente, eu comprei tanta coisa que eu não precisava, só pelo calor do momento, sabe? E aí, tem coisas que eu nem utilizo hoje. Voltando aqui, gente, vocês perceberam que eu voltei a alisar a lateral, porque lembra que eu tinha preenchido os buraquinhos de novo, então deformou, né? Então, eu voltei para poder alisar e vou fazer a quina novamente. Então, toda vez que eu passar a espátula do lado, vai precisar refazer a quina. Então, eu vou fazer a quina de fora para dentro, limpando a espátula. E lembrando, minha mão está bem leve, porque senão vai fazer muitas marcações em cima.
e pode tirar muito chantininho. Então eu tô passando bem leve mesmo, onde eu vejo que ficou excesso de chantininho. E enquanto isso, quero perguntar a você, você já deixou o like nesse vídeo? Ajuda muito no canal, viu? Eu fico muito feliz, porque eu percebo que vocês estão gostando do vídeo e eu tô conseguindo ajudar vocês. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? A primeira parte eu já terminei. Se vocês quiserem, já podem colocar o topo aí, porque ele fica lindo já assim mesmo, lisinho, sem muitos detalhes. Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar esse bico 1M. Uma das coisas, gente, que eu mais utilizo é esse bico aqui. Tem muitos bicos que eu comprei que eu nem utilizo. Geralmente é mais esse daí e um menorzinho que parece com ele. Vou colocar aqui também no link. Então, se vocês não quiserem fazer trabalho de bico, assim como tá, já pode utilizar com o topo, tá bom? E eu vou utilizar 2 sacos para poder utilizar o bico, porque se eu utilizar um saco só, pode furar, gente, pode romper e aí vai ser chantininho para tudo quanto é lado. Então, eu coloquei 2 sacos de 1 quilo e ainda reforcei com adesivo ali em volta. E, gente, esse trabalho de bico é bem simples. Eu estou fazendo um movimento de vai e vem. A posição da câmera não ficou muito boa, mas é bem simples de fazer. Você vai fazer um movimento, você vai apertar o saco e vai fazer o movimento de vai e vem. Quando você for, você aperta, e quando você vir, você vai diminuindo a força até parar de sair o chantininho do saco, entendeu? Você vai encostar o bico, apertar, fazer o movimento de ir, e quando voltar, você vai diminuindo a força da mão. E agora eu vou decorar embaixo. Embaixo eu vou fazer o mesmo movimento, mas ele vai ficar um pouco deitado. Aí por isso que o efeito é outro. Então esse bico é muito versátil, gente. Dá para fazer muita coisa com ele, viu? Eu tô fazendo aí o mesmo movimento que eu fiz em cima, mas ele ficou um pouco mais deitado e por isso o efeito é diferente. Se você olhar em cima, por cima do bolo, essa parte, o trabalho de bico de cima, vai ficar parecido com essa parte de baixo. Então é só o ângulo mesmo que ficou diferente. E, gente, esse trabalho aqui é prática, viu? Você pode pegar um chantininho, testa o chantininho que eu ensino, um chantininho estabilizado. Eu vou deixar o card aqui, testa, faz um pouco, faz menos da metade da receita, pega um bico de confeitar e vai fazendo testes, gente. Pega um balcão, um papel, sei lá, qualquer coisa, e vai fazendo uns testes de bico. E, gente, ficou assim, coloquei esse topo lindo. Eu comprei numa lojinha aqui na minha cidade. E eu amo muito esses bolos simples e bonitos. É muito lindinho, né? E, gente, obrigada por assistir até aqui, tá bom? Eu espero muito que eu ajude vocês. E até mais.